Deixa eu abrir o Google aqui rapidinho. Rio de Janeiro deve endurecer restrições se população não respeitar a quarentena. De 15 países, o Brasil é o segundo com maior descrença em isolamento social. 54% das pessoas não acreditam que funciona. Infectologista alerta para risco de escapadinhas durante a quarentena. Anúncio de lockdown causa lotação em supermercados. Aglomerações em São Luís, do Maranhão, e região acontecem mesmo sem o risco de desabastecimento. Então, antes de começar, não sai do vídeo. Fica até o final, que no final eu vou deixar umas coisas muito importantes para vocês poderem ver. E como o YouTube não está monetizando vídeos em relação ao coronavírus, e aqui a ideia também não é monetização, é passar informação, inscreve no canal, por favor, ajuda demais, não custa nada, e deixa um curtir, compartilha se puder no WhatsApp, no Facebook. Falou? Vambora! É impressionante como as pessoas ainda insistem em acreditar que é tudo um grande exagero e que não vale a pena parar tudo e prejudicar um pouquinho a economia. Será? Vamos lá então. Tá, a saúde depende da economia e a economia depende da saúde. E é aí que a coisa quebra. Porque nesse momento você vai ter que priorizar uma das duas. E não tem jeito. Uma das duas vai sair perdendo. E nesse caso, as duas serão prejudicadas. E sim, tomar essa decisão é muito difícil. Ou você prende as pessoas em casa, garante a sobrevivência delas, ou pelo menos diminui muito o risco delas serem contagiadas, mas em compensação, muita gente vai perder emprego, porque a empresa vai quebrar, a economia vai ser prejudicada, ou você deixa todo mundo solto por aí, a Deus dará, e deixa o vírus rolar solto igual um cachimbo da paz, passando em boca, pé em pé, mão em mão, e uma zona, né? E aí, você vai acabar contando com a sorte. E no meio científico, contar com a sorte não é uma opção. Porque normalmente as coisas não acabam bem. Tá, eu sei que nem todo mundo pode se dar o luxo de ficar preso em casa. Igual eu, aqui em casa, a minha mãe continua tendo a mesma renda de sempre, fazendo as suas videoaulas online e tudo mais. Eu fico aqui nessa telinha com vocês e fazendo as minhas edições de vídeo. Nem todo mundo pode fazer isso. Mas, se você precisa sair, então tenha consciência do risco que você está correndo. E principalmente pensa nas pessoas ao seu redor e todas as outras que você também não conhece, que você pode colocar em risco se você não se proteger quando sair. Aliás, vamos falar de proteção um pouquinho? Eis aqui uma máscara. Se você colocar ela, você vai ficar totalmente 100% protegido contra o vírus e nenhum vírus será capaz de te deter. Certo? Acho que não. Algumas coisas. Primeiro, as máscaras têm nível de proteção. Então nem todas as máscaras vão conseguir filtrar a passagem do ar a ponto de o vírus ser retido. Então pode ser que o vírus, dependendo da máscara que você usar, o vírus passe e não adianta nada usar máscara. Segunda coisa, a máscara, para ela poder funcionar de fato, ela precisa vetar todas as entradas de ar aqui. Então se você colocar a máscara e aqui ficar um pouquinho aberto, aqui assim, ó, por exemplo, aqui é o lugar que mais cabe, não vai adiantar nada, tá? Entrou ar e aí o vírus pode entrar um pouquinho, já é o suficiente para você ser contaminado. E outra coisa, homens, nós que temos barba, eu aliás fiz a minha já, tô um pouco sem barba, quando a gente coloca a máscara, entra ar, porque a máscara fica em cima do pelo e não da pele. Então a máscara entra entre os pelinhos, pronto, já não adiantou mais nada. Outra coisa, o que você mais vê com as pessoas usando máscara é colocando a máscara e coçando o olho, alguém coçando o nariz, aí tira a máscara, deixa ela aqui embaixo e para falar, para poder conversar com o povo, sei lá. Parceiro, deixa eu te explicar uma coisa. A partir do momento que você colocar a máscara e tocar aqui na cara sua, coçar, acabou, já perdeu toda a eficiência da máscara. Tá, eu sei, eu também tenho rinite alérgica. Então, para quem tem alergia, não coçar o rosto, não coçar o nariz quase que 24 horas por dia é quase impossível, eu sei. Então, tente evitar ao máximo usar, ao máximo precisar dela. Fica o máximo de tempo possível em casa que você puder. Então você não vai precisar usar e não vai poder ferir todas essas regrinhas. Porque o seu nariz e a sua boca estão protegidos, mas a sua mão não.
Então, se você encosta num lugar e traz aqui no rosto, você vai deixar esse vírus preso aqui na sua bochecha, na sua pele, ou então você vai coçar o olho, ele vai ou entrar pelo olho, ou então vai ficar aqui. Quando você, por exemplo, sua namorada vem fazer um carinho aqui, pronto, ela pegou, você não, mas você serviu de vetor para ela. Então, tem um motivo pelo qual o Ministério da Saúde demorou tanto para poder recomendar que todo mundo usasse máscara. E no início, vocês lembram, eles falaram que era só médicos e profissionais de saúde e pacientes que podiam usar a máscara, porque eles sabem usar. A partir do momento que você coloca isso na cara, você não pode encostar no rosto, não mais. Até você lavar as mãos e aí sim tirar a máscara e colocar onde tiver que colocar, sei lá. Mas como a coisa agora se espalhou de vez e tá muito pior, então eles liberaram para todo mundo, para que pelo menos não vai te proteger 100%, mas vai te ajudar um pouquinho, vai ser pelo menos, vai reter alguma coisa e vai te ajudar sim. Então use, só que use com consciência. Tá, agora que a proteção tá mais ou menos explicada, vamos para o que esse vídeo vai realmente propor. Bom, eu sei que é um pouco pesado falar isso, mas a gente sempre fala que a medicina está muito evoluída, que a gente tem tecnologia demais, que a gente consegue criar defesas para várias doenças e que a gente tem uma organização social muito boa, muito acima de todos os outros animais. Mas é nessa hora que a natureza mostra que é perfeita. Por quê? Se nenhum animal pode nos ferir, se a gente tem arma para praticamente todos os animais, nada pode afetar, somos os principais e tudo mais, então a natureza cria um outro meio. Ela faz um pequeno bichinho que a gente não pode ver e ele é responsável, junto com outros, para frear o nosso crescimento e manter um equilíbrio. E sempre vai ser assim, sempre vai ter uma guerra, uma catástrofe, uma doença, uma explosão do planeta, uma invasão alienígena, um asteroide caindo, enfim. Sempre vai ter alguma coisa que a natureza cria para poder limitar o crescimento e manter o equilíbrio. E infelizmente os nossos modelos econômicos não são preparados para prever ou se defender de uma crise em que o sistema do país inteiro para e todo mundo fica preso em casa. Não tem como. Vai prejudicar, vai quebrar. É nessas horas que é engraçado, né? Tá tudo andando como planejado, tudo certinho nos trilhos. Basta um vírusinho, uma doença e dá pane geral no planeta. Tá, mas essa bagaça de coronavírus é realmente perigosa? Porque a gripe, por exemplo, ela não mata mais do que 1% das pessoas que ela infecta. Bem menos do que isso, aliás. Mas ela infecta milhões. E menos de 1% de milhões é um número alto, concorda? Porém, uma doença como a raiva, por exemplo, a raiva, ela praticamente não contagia ninguém porque a gente já tem vacina, tem um monte de coisa para raiva. Mas, se você pega a raiva e não sabe, e não se prepara, se a doença realmente entrar no seu corpo, a sua chance de sobreviver é zero. A raiva, ela mata quase sempre. E quem sobrevive a ela, fica no estado vegetativo o resto da vida. E por que eu falei isso? A Covid hoje, ela mata cerca de 7% das pessoas que ela infecta. Isso fazendo a média geral do planeta inteiro. Então, isso é mais do que 10 vezes mais do que a gripe faz. Deu pra entender? Então não é uma gripezinha, tá? Não é uma gripezinha. E mesmo com tudo parado, ou quase tudo parado, chegou a praticamente 3,5 milhões de pessoas infectadas no mundo. E isso nem é todo mundo que está infectado, porque a gente conta quem realmente a gente sabe que pegou. Quem desenvolveu o sintoma foi no hospital e eles contabilizaram. Mas o que a gente já ouve muito por aí, tem muita gente que pega o vírus e não manifesta sintoma. Então a pessoa não é contabilizada. Então esse número 3,5 milhões é bem maior. Muito maior. E já matou 250 mil pessoas no mundo inteiro. É daí que vem o número 7%. Você pega 250 mil e divide por 3,5 e depois multiplica por 100. Enfim, porcentagem vai dar 7%. Faz a conta, você vai dar mais ou menos 7%. Mas o problema não é nem a quantidade de mortes. Claro que morte é problema, óbvio. Mas é a quantidade de pessoas que ela leva para o hospital. E é isso que lota. E é isso que
enche os hospitais. Mais ou menos desses 3,5 milhões, 20% vai para o hospital e precisa de máscara, precisa de respirador, porque está tendo falta de ar, que é o principal. E esses 20% mais as mortes já é o suficiente para colapsar completamente o sistema de saúde da Itália, da Espanha, só para citar dois. E no Brasil, por exemplo, Ceará, Pernambuco e um monte de outros estados que já estão chegando no 100%. Ceará e Pernambuco já estão no 100% de leitos lotados. E isso porque é uma doença de letalidade baixa, muito baixa. Imagina se fosse, por exemplo, o ebola. O ebola mata mais de 50%, na média, tá? Mais de 50% das pessoas que ele infecta. Imagina a quantidade de pessoas que ele bota no hospital, baseado na quantidade de pessoas que ele infecta. Só que ele infecta muito pouco. Se ele tivesse mais ou menos a mesma nível de contaminação, imagina a quantidade de gente que ia morrer e gente que iria ficar no hospital internado. Não ia ter como, ia ter que parar de tudo. Ia ser muito pior. Muito pior. Claro que é muito difícil ter uma doença que mata tanto e que contamina tanto ao mesmo tempo. É o super-homem dos vírus. Para nossa sorte, a natureza equilibra as coisas. Resta saber até quando. Tá, vamos para mais um númerozinho. No Brasil, a gente já está chegando a 100 mil casos. A última vez que eu olhei estava 96 mil. Isso a gente lembra lá em final de março, mais ou menos final de março, a gente estava com algumas centenas só. E mesmo depois desse tempo todo, com quarentena, muita gente presa em casa, muita gente mesmo, a gente já chegou a 100 mil. E imagina se não tivesse quarentena. Não é a quarentena que não é eficaz. Pelo contrário, ela evitou que esse valor de 100 mil hoje fosse milhões. Por isso que quando acontece uma pandemia desse tipo, os médicos, biólogos aconselham parar tudo. Gente, eles sabem da consequência econômica e política que isso pode dar num país. Eles sabem, cara. Eles sabem, sim. Todo mundo sabe. Só que eles sabem também o tamanho que é o risco gravíssimo se eles deixarem as pessoas ficarem livres e circulando com uma doença desse tipo solta. Só não é divulgado sempre, o tempo inteiro, da maneira como é grave mesmo, mas você pode descobrir, é só você pesquisar. Justamente para não te deixar desesperado e você continue seguindo sua vida normal. Até porque é importante que a gente continue assim. Cada um na sua área contribui para um desenvolvimento geral de todas as outras. Indiretamente, ajuda eles a terem tempo para poder criar os antídotos para os casos. Então, quando acontece algo desse tipo, eles precisam dar o conselho de ter que parar tudo para pensar na sua saúde física e mental e prejudicar um pouco a economia, talvez a política do país. Porque quando eles formam, eles fazem um juramento. E eles cumprem esse juramento de proteger todas as pessoas, nem que isso custe o bolso de alguns. Ou de todos. Então, no cenário maior possível, a função deles é basicamente evitar que uma pandemia acabe completamente com a humanidade ou então que prejudique o mínimo possível. Para isso, eles sabem que a melhor forma é parar a economia do país, infelizmente. Mesmo que muita gente seja prejudicada, que muita gente perca o emprego, se eles conseguirem, através disso, salvar alguma vida, tudo já terá valido a pena. Porque a saúde vai ser sempre mais importante que a parte econômica. Sempre. Sempre vai ser. Só que você não tem essa noção da gravidade da situação, porque o seu trabalho não é ficar num lugar fechado, lotado, cheio de pessoas gritando de dor, tossindo, desmaiando e com falta de ar. E aí, você que estudou a vida inteira para proteger e salvar as pessoas, quando os leitos lotam, para piorar a situação, você tem que escolher quem é que faz tratamento. Quem é que você vai salvar? E sempre o idoso vai perder. Porque para o médico não ter que fazer essa escolha, tem uma regra. Quem que tem mais probabilidade de se salvar? O jovem, não é verdade? Então, se ele tem mais chance de se salvar e de se recuperar da doença, ele que vai ser escolhido para o leito e não o idoso. E o idoso vai para casa ficar a sorte dele. Então, a pior escolha, a pior coisa que você pode pedir para um médico é escolher qual paciente ele quer salvar. Porque ele não quer escolher. Ele quer salvar os dois, cara. Ele quer fazer o bem para os dois. Só que quando o sistema colapsa e fica todos os leitos lotados, ele é obrigado a escolher. Ele não tem outra opção. Então, a gente fica entre duas escolhas, né? Ou você segura as pessoas em casa, salva muitas delas, ou pelo menos diminui a chance de muitas serem contagiadas,
mas prejudica financeiramente algumas, ou você solta elas e deixa rolar. Só que elas vão continuar trabalhando, mas em algum momento elas vão ser contaminadas, mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontecer, elas vão para o hospital. E vão ficar internadas ou vão morrer. E aí não vai ter ninguém para poder girar a economia. Então, de qualquer jeito, vai parar e vai ser prejudicada a economia. E eu te garanto que essa segunda opção é muito pior para a economia. Então, se você tem preguiça e não quer ler sobre o assunto, então não questione quem sabe e quem estudou a vida inteira para ser especialista nisso. E que claramente sabe muito mais do que você sobre o assunto, que só basicamente come e dorme, como eu. Tente não olhar para o mundo com os olhos do presente, olhe com os olhos do futuro. Leia, estude, você vai ver que nada disso é exagero. Porque você é bom no que faz, não quando você sabe o que vai acontecer agora, baseado na sua decisão que você tomar nesse momento, mas no que isso vai decorrer daqui a algum tempo. Do que vai acontecer se você tomar essa decisão no futuro, não o que está acontecendo agora. E você faz a escolha baseado no qual terá melhor impacto ou o menos pior, baseado na sua escolha. Mas, mais uma vez, lá na frente, pensando lá na frente, não agora. Bom, esse assunto até que gera um outro vídeo, mas eu não quero que vocês pensem que eu estou criando alarde e nem nada. Mas só que pensem um pouquinho, entendam que esse cenário ele vai acontecer mais vezes ao longo da história, desde que a natureza decida que é necessário frear a gente um pouquinho. Então, de um lado você tem uma medida que é estudada, testada, documentada e comprovada que funciona e reduz drasticamente as mortes e infecções por uma doença e os impactos que ela pode causar, mas que vai ter consequências negativas também, principalmente na economia, mas que se for bem feito e planejado, pode ser recuperável depois. Ou você libera geral e conta com a sorte. Mas lembra que mesmo com todo mundo, muita gente preso em casa, o número de infectados e de morte é bem alto. Imagina se não tivesse quarentena. E como eu disse que eu ia colocar no final uma coisa muito importante, eu vou deixar aqui embaixo um link que a Microsoft criou. É um site que acompanha a evolução do coronavírus no mundo, em tempo real. Então você vai ver lá a quantidade de casos, de morte, de pessoas que já se salvaram da doença nos Estados Unidos, no Brasil, na Itália, no mundo inteiro, e em país por país, e em estado de cada país, estado por país. Então você vai ver como é que tá em Minas, como é que tá em São Paulo, como é que tá em Pernambuco, no Ceará, como é que tá na Califórnia, nos Estados Unidos, em Nova York, em Delaware, enfim. Você vai ver detalhado e gráficos para te mostrar a evolução da doença, de como ela tá. Você vai ver o gráfico sendo exponencial e altíssimo de todos os lugares, inclusive do Brasil. Então, só clica lá. Perca alguns minutinhos da sua vida. Você está em casa, a maioria de vocês estão em casa mesmo. Então clica lá, perca uns minutinhos só e dá uma olhada, mexe, fuça lá. Você vai ver que nenhum desses números que eu apresentei é exagero. Então eu vou deixar vários links de notícias, além daquele, links de notícias, de estudos, e você leia. Leia. E você vai ver qual que é a situação. E que nada disso é exagero e que as medidas são realmente já estudos. São as melhores medidas. São pessoas que entendem do assunto e estão fazendo o melhor mesmo. E fora isso, pesquise mais. Ou olhe outras. Você vai ver que todo mundo fala a mesma coisa. E se mesmo assim você não acredita e acha que é tudo um exagero, eu não tenho culpa da sua ignorância. E aí, galera, gostaram do vídeo? Tá certo que esse vídeo foi um pouco diferente dos outros anteriores. Acho que eu cutuquei algumas pessoinhas por aí. Mas se você ainda gosta de mim, por favor, compartilhe esse vídeo em todos os lugares que você puder. Curte, por favor, e inscreve no canal. Tá crescendo e eu tô adorando fazer isso, de verdade. Falou? Até mais.